Você sabe o que é uma tanoaria? Já ouviu falar? Fica com a gente até o final. Você não vai se arrepender. Olá, galera! Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao Vinho de Porão. Eu sou o Ricardo. E eu sou a Monique. A nossa viagem hoje começa lá em Monte Belo do Sul, no Rio Grande do Sul. Uma cidade que fica ao lado de Bento Gonçalves, dentro do Vale dos Vinhedos. E foi lá, justamente na Tanoaria Mesa Casa, que fomos recebidos com muita cordialidade pelo Mauro, filho do seu Eugênio Mesa Casa, dono do local e um dos últimos tanoeiros da Serra Gaúcha. Os tanoeiros são os responsáveis pela fabricação e reparo das barricas que armazenam os vinhos e outras bebidas. Exatamente. E a tanoaria se refere na confecção de barricas de madeira, uma arte secular, passada de pai para filho, que é exatamente como acontece na família Mesa Casa. Pois é, e lá em 1960, Miguel Arcângelo Mesa Casa, fundador da tanoaria, que é o pai do seu Eugênio, inclusive, ele começou a fazer barris de madeira com máquinas e ferramentas criadas por ele próprio. Uau! E olha só, elas ainda são usadas hoje em dia. E foi lá, em 1981, que o seu Eugênio Mesa Casa seguiu o ofício do seu pai e registrou a empresa com o seu próprio nome. E em 93, ele iniciou o processo de fabricação de barris de carvalho em parceria com vinícolas da região do Vale dos Vinhedos, buscando expandir os negócios e também investindo em tecnologia para a fabricação desse tipo de barril aqui no Brasil, né? Em 2015, um grande marco na história dos barris. A primeira exportação de barris da Tanoaria Mesa Casa para a França, que foram fabricadas aquelas barricas grandes de 225 litros, com madeira cerejeira, cabreúva e grápia. E com essa expansão do negócio, ao decorrer dos anos, foram exportados barris de madeiras brasileiras para a Escócia, Irlanda e até mesmo Estados Unidos. Ah, que legal! A Tanoaria Mesa Casa atua há mais de 35 anos na fabricação de barris. Ela faz também tonéis, tinas, baldes e furos e outros produtos sob medida, todos de madeira. A Mesa Casa conta com uma área industrial de mais de 1.000 metros quadrados, com máquinas especializadas para a produção de qualquer tipo de barril, fabricando barris de madeiras brasileiras, como a amburana, conhecida como cerejeira, cabreúva, bálsamo e grápia. E eles fazem barris de tamanho de entre 1 litro até 700 litros. E eles também trabalham com importação de madeira bruta, de carvalho francês, granfino, que os usam para fabricar o barril aqui no Brasil, com a capacidade de 225 litros. E entre os carvalhos, esse é o que tem a maior qualidade. Além disso tudo, fornece barricas reformadas de carvalho americano, anteriormente utilizadas na produção de uísque e até mesmo vinho, além de barricas seminovas francesas de vinhos. E, como se não bastasse, também eles fazem atividades com artesanatos na fabricação de barris pequenos ou para a realização até mesmo de qualquer experimento. E no mundo dos vinhos, a barrica tem um papel fundamental no afinamento e o amadurecimento da bebida. Os registros mostram que existiam vinhos transportados em barricas de madeira desde o Império Romano, para ver como eles levavam em conta. E pasmem, gente, existe mais de 400 tipos de carvalho. O francês e o americano são os mais conhecidos e os mais utilizados na fabricação de barril para o vinho, como a gente já sabe. Mas o carvalho das barricas auxilia também na microoxigenação do vinho, integrando elementos e adicionando novos sabores. A madeira do carvalho também é rica em taninos, chamados elagitaninos, diferente, mas que dão mais estrutura ao vinho. E quanto mais nova for a barrica, mais influência haverá do carvalho no vinho. E de uma maneira geral, as barricas param de ceder a sabores para a bebida a partir do seu terceiro uso. Quanto menor a barrica, mais contato haverá da madeira com o vinho e também mais influência do carvalho na bebida. A barrica mais famosa é a barrica bordalesa, com capacidade para 225 litros. Não é um produto barato, né? Uma barrica nova de carvalho francês pode custar até 1.500 euros. O papo tá muito bom, mas vamos dar uma olhadinha na aula que o Mauro nos deu quando a gente foi lá na tanoaria comprar os nossos barris para nossa produção artesanal de vinhos. Gente, vocês não têm ideia do cheiro desse lugar. Parece que a gente estava mergulhando dentro de uma taça de vinho. Sabe aquele cheiro do fim da taça? É igual.
E com todo esse ambiente de cara, nós perguntamos como é feita a torra da tosta do barril de carvalho. Como é? Aqui só vou mostrar para vocês como é feita a torra das barricas, a torra, a tosta, enfim, a queima interna delas. Quando a gente fala em tosta, tem vários níveis de intensidade, tem leve, média, forte, ou quando for naquelas estilo de vinho, mas quando for estilo de bourbon, de whisky, tem o char 1, char 2, char 3, char 4. Aí faz uma tosta mais forte. Exatamente. Isso são tostas totalmente diferentes, porque acontece o seguinte, a torra de vinho é uma torra longa e com temperaturas baixas. A tosta das barricas de malte, elas são torras curtas, digamos de duração curta, mas com temperaturas muito mais altas. Sim. Tanto é que a gente está fazendo uma torra de barrica de vinho, é uma barrica recondicionada. A gente abriu elas, raspou a madeira, tiramos aquela camada de resíduos do vinho e estamos voltando a tostar. A tosta ela pode ser feita com fogo, desde que na lenha usa a mesma madeira do barril. Não pode utilizar, por exemplo, uma lenha diferente. No carvalho tem que queimar o próprio carvalho, na grape, por exemplo, a própria grape, na amburana, a própria amburana. Quando a gente faz as barricas novas, até sobra cavacos dessas madeiras para poder fazer a queima. Daí aproveita os restos para fazer. Exatamente. Só que acontece o quê? Com o passar do tempo, a gente começou a receber muita barrica para reforma. Então, porque a vida útil, por exemplo, dessa barrica de vinho, pro vinho, exagerando, tu leva até 10 anos. Só que no quarto e quinto ano, ela tem que passar por uma reforma. Então a gente faz uma raspagem, retira aquele resíduo do vinho, que é o caso dessa barrica. Só que nesse momento a gente não tinha mais cavaco de carvalho, porque a gente já tinha usado na hora de fazer a tosta quando ela era nova. Mas aí nós acabamos perguntando sobre as propriedades que a madeira, barril, proporciona ao vinho. Aquelas características de aromas de baunilha, coco, chocolate que a gente tanto escuta falar. Elas ainda acontecem mesmo após todo esse tempo? Na reforma tu recupera 70% a 80% da barrica. Não fica, nem se fosse assim, considerando uma barrica reformada, é como se fosse uma barrica de segundo ano de uso. Entendi. Então ela mais ou menos fica nesse nível, ela não volta a ser nova. Recuperando ela, consegue usar como se fosse segundo ano, uma terceira vez. Exatamente, então ela acaba agregando ainda aromas. Daí que ele está falando, como a gente tinha essa questão de não ter lenha para fazer fogo, foi daí meu pai desenvolver a resistência elétrica. Então a resistência não vai gás, não vai nada líquido, é só calor. Então ela não agride em nada a madeira. E na resistência a gente começou a ter um controle melhor da temperatura. O fogo tem que ser um fogo calmo, um fogo baixo. Então, às vezes, uma pessoa calma faz um fogo calmo e faz uma bote e começa a evitar dar fogo no barril, aí não dava muito certo. E aí a gente conseguiu um padrão. E a gente começou a fazer isso nas usadas, nas reformadas, né? A gente começou a fazer nas novas, o resultado foi positivo e a gente acabou abandonando o fogo, a gente passou na resistência. E ainda sobre a queima do barril, o Mauro nos explicou sobre as diferentes tostas e o cuidado que eles têm na temperatura de cada um deles. Por isso, o uso da resistência, né, em vez do fogo, que é bem mais difícil de controlar. Então, como eu estava falando da intensidade da queima, essa aqui a gente está fazendo uma torra média, então ela tira entre temperatura de 180 a 200 graus, tanto que aqui agora ela está 190, ela não dá uma temperatura tão alta. Só que é um processo que leva até 1 hora, são feitas 2 etapas, a gente faz 2 passagens na barrica, porque a gente dá uma acelerada, porque se ficar temperatura muito constante no mesmo local, ela vai começar a fechar a madeira e pegar fogo. Isso não é legal. A gente vai lá, a resistência vai subindo, a gente faz 2 etapas e aí a gente vai torrando. Essa aqui até está pronta, já se fica passagem dela. É uma torra média da barriga. Isso é questão do vinho. Então ela faz uma temperatura baixa e com tempo, 40 minutos, 1 hora, de velocidade. Se fosse com uísque, a gente queima aqui na faixa de 15 a 20 minutos, mas com uma temperatura de 300 a 400 graus. Meu Deus! Então a gente fala a torra estilo pele de jacaré, ela fica toda escamando, né? Ela fica toda aqueles quadradinhos, porque é realmente intenso. Porque a característica do malte é realmente essa questão de madeira, ter uma torra bastante alta, por questão de característica, digamos, de malte. O vinho já não daria para fazer isso, porque se fizer uma torra tão intensa, você não sente mais nada da uva, só sente madeira. Só madeira. Você vai tomar madeira, não vai tomar vinho, digamos assim. Então tem esse... ele é mais tosta leve daí. Né? Exatamente, e até para o vinho, por isso que a gente faz essas toras longas e com temperatura baixa. Então praticamente a gente cozinha a madeira, digamos assim. Então conforme a intensidade de queima, vai te dar um aroma e um sabor totalmente diferente. Nossa, o cheiro que tem isso aqui é impressionante. Então, essa aqui é uma tora média, ela lembra mais um pão torado, um chocolate, nessa faixa de aroma que é carvalho francês. No carvalho americano a gente tem mais notas de coco, baunilha, frutado, então todas essas coisas é conforme a intensidade
da queima. O resultado em fazer com fogo, fazendo resistência, não tem diferença, assim, digamos, de... Vai ter uma Não vai dar um gosto diferente, não vai dar uma... É só, se usando a mesma madeira de carvalho, tem que ficar igual. A tora tem que ficar no mesmo padrão. E o mais surpreendente dessa visita, claro, além do cheiro, como a gente já falou, foi a descoberta do aumento das produções de barris para cachaça. Hoje até, apesar de a gente faz barris para vinho, mas hoje 80% do nosso trabalho é destinado para cachaça. É para cachaça? Sim. Tanto que essas barricas eram de vinho, elas vão voltar para cachaça agora. Elas não vão... A gente compra as barricas que as vinícolas estão descartando, entre aspas, digamos, que estão se desfazendo, porque são barricas ainda boas, tanto que se colocar cachaça, pode considerar como um barril novo. Porque como o vinho tem uma alcoólica baixa e o tanino da uva é fraco, ele quase não agride o tanino da madeira. Quando você bota a cachaça, ela tem um poder de extração muito forte. Tanto que aqui dentro de uma cachaça de 3 a 4 meses, dá praticamente para tirar ela, porque ela já pegou bastante de madeira. Nossa, tão rápido assim, né? Porque é praticamente um barril novo. Nós perguntamos também por que alguns barris ficam mais escuros que os outros. Elas só ficam escuras assim por causa da cinta de ferro. A cinta de ferro comum, aí o ferro com umidade ferruja e ele acaba preenchendo a madeira. Se fosse cinta de inox ou cinta de vinho, ele não escureceria tanto. Mas enfim, o barulho de malta é um barulho de produção. Eles fazem justamente para usar uma vez, então eles não investem tanto em material. É só justamente é um barulho para descartar. Então eles não adianta agregar tanta coisa em cima, porque ele vai se tornar um barulho caro e acaba não sendo comercial. E aproveitando o gancho, o Mauro nos explicou a diferença do barril de malte, que é usado em grande parte para a cachaça, para o barril de carvalho nos vinhos. Agora o barril de vinho já é totalmente diferente, porque a barrica de vinho uma que é um carvalho de maior qualidade, árvores de 150, 200 anos, essa madeira é rasgada pelo veio, deixada secar ao tempo de 2 anos, e só depois começa a fazer o baril. Então tem todo um trabalho, então ele merece uma coisa melhor. E até como que a barrica de vinho é para ter um uso ainda mais longo, também então sempre a qualidade é material melhor, e até para a oxidação do vinho assim também que ser galvanizado de inox. Tem todos esses detalhes. Esse aqui é o tamanho tradicional, de 225 litros. Exatamente. E todo mundo acho que conhece, já viu numa vinícola. Qual é o maior que vocês fazem aqui? Hoje, a gente já chegamos a fabricar toneladas de 100 metros. De 7 metros de altura, de madeiras brasileiras, então nada de carvalho. Então para o pessoal estocar, o pessoal que usava estocagem de vinho no passado, que não tinha tanque mais tradicional. Então antes do tanque inox o pessoal acabava usando madeira. Hoje, digamos, pela praticidade, o pessoal está optando, desmanchando todos os barris, o pessoal tem na vinícola às vezes para ornamentação, para contar história, mas são raras as vinícolas que ainda utilizam. Se eu não me engano, aqui em Bento Gonçalves, eu acho que só a vinícola Aurora ainda tem alguma parte de utilização. O resto é mais para turista, assim, para mostrar como é que era antigamente. Exatamente, porque nessa Saltão do Sevelado só tem aquele espaço com as pipas lá, mas é só bonito. A Mion, a mesma coisa, só a Aurora eu sei que eles fazem mosto abafado, então eles fazem dentro do barril, porque ela aguenta muito mais a pressão. Mas se nas outras, todo mundo acabou. E só o carvalho então que acaba passando o vinho. O Brasil está mandando muito bem no que se refere a vinho. E apesar de pouco tempo de mercado, vamos assim dizer, o Brasil tem um potencial gigantesco de crescimento. Aos pouquinhos está saindo. Tem que ver que também tem vontade de... Isso, porque esse vinho no Brasil está ainda jovem, é novo, porque o Vale dos Vinhedos são 30 anos. Começou na década de 90, então agora em 2020 praticamente são 30 anos de Vale dos Vinhedos. Então comparado a outros países, outras regiões que produzem vinho, a gente está engatinhando ainda. Está engatinhando, cresceu muito em qualidade, vinícola, agricultura. Hoje a gente está numa região turística muito grande, famosa, está praticamente no mundo. Já sabe tem a DO. Então o pessoal sabe, hoje o pessoal sabe da existência do Vale dos Vinhedos. O pessoal, eu pedi para o pessoal sabe Vale dos Vinhedos lá no Brasil e tal, o pessoal já reconhece. Mas é uma coisa, um processo. Claro que também daí até os franceses ele quer colocar as madeiras brasileiras no vinho, justamente para dar uma identidade brasileira no vinho. Porque nós utilizando as francesas, caças portuguesas, todas essas coisas. Mas o brasileiro, o pessoal faz às vezes uva francesa, barrica francesa, fazendo vinho no Brasil. Vinho é bom, vinho de qualidade, mas enfim não tem nada que é do Brasil. Não é uma característica própria. Isso, e daí o pessoal quer colocar aqui. Justamente, eu terroir aqui, mas enfim, colocar uma madeira para justamente dar um toque que só no Brasil vai ter isso, que é aquela característica.
Que E legal. até engraçado, porque é um francês que tá fazendo no Brasil. Sim, tá trazendo o Brasil para o brasileiro. Bom, por nós, a gente ficava conversando horas e horas com o Mauro. Mas como tudo que é bom acaba logo, a gente vai dar um giro na tonelaria para vocês conhecerem aí. Vem com a gente! E olha só, gente, eles fazem também a gravação a laser dos logotipos nos barris. Fazendo o stamp, o logo. Que bacana! Bom, o que a gente pode dizer, resumir para vocês, é que foi uma visita incrível, a gente amou. A gente aprendeu tanto e a gente gostaria de deixar aqui o nosso agradecimento ao Mauro, ao seu Eugênio, o Edson e o Rodrigo, que também nos atenderam com tanta atenção e gentileza. Gente, muito obrigada, vocês são demais e fazem um belíssimo trabalho. Então é isso, pessoal. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. Toda semana nós estaremos postando novos vídeos com informações, dicas, sugestões, tudo para descomplicar o que é considerado tão difícil, mas que na verdade não é, o vinho. Então, muito obrigada. Até a próxima. Saúde. Saúde.